riso ecoou pelas ruas. Nos jardins suspensos, homens e mulheres erguem os copos, o vinho tinto flui, a carne grelhada enche a mesa, e os dançarinos graciosamente retorcem-se e rodopiam no meio de olhares apaixonados. No grande salão, a festa durou. As palavras eram frívolas, as mãos eram gananciosas, os olhos brilhavam sob as luzes. Nas ruas, circulavam carruagens puxadas por cavalos, comerciantes vestiam seda, crianças corriam atrás umas das outras, seguiam-se risos. Mas, nos becos escuros, as pessoas amontoam-se silenciosamente no frio. Um mendigo estendeu a mão trêmula, mas foi impiedosamente rejeitado. Uma criança encostou o rosto à parede de pedra, com os olhos ansiosos a olhar para as luzes distantes. Por detrás das luzes brilhantes, há uma imagem sombria que poucos querem ver claramente, com uma obscenidade e uma lascívia desenfreadas. Ali, os corações humanos estão exaustos, a arrogância reina e a escuridão começa a invadir cada fenda das rochas. Por volta de 1850 a.C., quando as pirâmides do Egito ainda se elevavam alto no céu, quando tribos nômadas ainda deambulavam pela terra de Canaã, entre o fértil vale de Sidim, nas margens do Mar Morto, duas cidades brilhavam como joias esculpidas no deserto. Sodoma e Gomorra são famosos não só pelo seu poder, mas também pela sua extraordinária riqueza. Campos de trigo estendem-se até ao horizonte. Rebanhos de ovelhas e vacas aglomeram-se como um mar de animais que se movem sob a luz dourada do sol. A rua principal era pavimentada com pedras lisas, onde carruagens puxadas por cavalos passavam ruidosamente, ligando mercados movimentados, onde incenso, seda, vinho e especiarias de longe são empilhados em pequenas colinas. As casas ali eram altas, as paredes caiadas brilhavam à luz do sol, as varandas cobertas de flores coloridas, as janelas cobertas com cortinas de seda. Gargalhadas ecoaram por toda parte. De festas nocturnas nos corredores, de canções líricas nas ruas, e dos mercadores com longas vestes bordadas com fios de ouro, contando cada moeda de prata ansiosamente. Em Sodoma e Gomorra, nada faltava, a não ser a humildade. Nessa luz dourada, as sementes da arrogância e da depravação criaram raízes, crescendo silenciosamente sob o solo fértil sem que ninguém soubesse. O povo de Sodoma e Gomorra vivia num mundo de abundância e riqueza sem fim. Os grandes celeiros estavam cheios de trigo e cevada. Os frutos da época eram abundantes, e o vinho borbulhava em grandes jarros como reservatórios. Na mesa do banquete, carnes grelhadas, peixe fresco, mel e queijos eram empilhados em pratos, expostos não só para comer, mas também para exibição. As joias brilham no pescoço das mulheres, os anéis de prata e ouro prendem os dedos dos homens. A capa bordada a ouro esvoaçava ao sabor do vento. Os saltos dos sapatos de couro liso estalavam nas pedras da calçada. Gargalhadas irrompiam de todos os cantos, dos telhados às ruas do mercado, das tabernas às escadas da frente. Festas que duram toda a noite, onde o álcool torna a mente leve, as palavras tornam-se frívolas, e os dançarinos rodopiam ao som de flautas, tambores e risos. Na praça, os jovens corriam em carruagens, rindo alto enquanto deixavam para trás crianças pobres cobertas de pó. Na varanda, grupos de pessoas conversavam animadamente, enquanto os candeeiros a petróleo projetavam as suas sombras na parede como uma dança sem fim. Mas, por detrás das luzes brilhantes, surge uma imagem escura, silenciosa e persistentemente. Numa esquina mal iluminada, um velho esfarrapado levantou as mãos trêmulas, com o olhar perdido, enquanto observava as carruagens puxadas por cavalos a passar sem parar. Sob a varanda, crianças de barriga lisa mordiam as abas das camisas e olhavam para a mesa do banquete repleta de cânticos.
Os estranhos que chegavam à cidade não eram bem-vindos, recebendo apenas olhares atentos, ridículo e, por vezes, mãos ásperas a empurrá-los para baixo. Os apelos desaparecem na música. A injustiça esconde-se sob o riso. Os corações humanos tornaram-se insensíveis, deixando de sentir vergonha dos crimes nem pena da dor. No meio da prosperidade, os corações humanos há muito que estão desolados. A luxúria está em todo o lado, nas festas, nas ruas, em quartos escuros. A violência transforma-se em entretenimento, onde os fortes espezinham os fracos, onde as lágrimas são abafadas pelo riso. O que antes se chamava moralidade e ética é agora apenas um eco fraco, enterrado sob camadas de embriaguez e aplausos. Já ninguém escuta a consciência. Já ninguém escuta pedidos de ajuda. As orações que antes ecoavam dos telhados, das catedrais, dos corações penitentes, há muito que se silenciaram. Apenas o som do vento a soprar, transportando o frio de um destino que se aproxima, silenciosamente, mas em segurança. E nesse momento, uma tempestade invisível começou a formar-se no céu, trazendo o sopro do dia do juízo final, sem que ninguém soubesse. No meio da opulenta e decadente Sodoma, Lot, sobrinho de Abraão, estava perdido, tendo inicialmente escolhido montar a sua tenda fora da cidade, junto a um vasto pasto, onde o gado pastava livremente sob o sol da tarde. Mas depois, passo a passo, mudou-se para a cidade, atraído pelo conforto, pela riqueza e pela perspectiva de uma vida confortável que Sodoma prometia. Ló trouxe consigo a fé que Abraão transmitira, temor a Deus, justiça e bondade para com os estrangeiros. Mas dentro dos muros de Sodoma, tornou-se gradualmente um homem oscilando entre dois penhascos. De um lado estava a fé, do outro lado estava a tentação e a depravação por todo o lado. Dia após dia, Ló testemunhava festas depravadas e folias cruéis. Cenas dos pobres a serem empurrados para o fundo da sociedade. Dentro dele ardia um fogo. O fogo do conflito, da dor de ver algo errado e não ser capaz de mudar. Embora respeitado pelo povo da cidade e tivesse um lugar à porta da cidade, onde os anciãos discutiam, julgavam e decidiam o destino de muitas pessoas, Ló continuou a ser um estranho. Aos olhos do povo de Sodoma, ele não era um deles. A sua integridade estava deslocada num lugar onde o coração das pessoas tinha arrefecido. E ali, no meio das gargalhadas, Ló suportou silenciosamente o fardo de ser o único que ainda ouvia a sua consciência. Noutro lugar, longe da Sodoma frenética e iluminada pela noite, nas colinas varridas pelo vento de Canaã, Abraão permaneceu em silêncio. Os seus cabelos prateados esvoaçavam ao sabor do vento. A capa estava coberta de pó. Os seus olhos olhavam para o horizonte distante, onde os fogos de Sodoma brilham por vezes como estrelas perdidas. Nessa noite, quando todo o barulho abrandou e todo o acampamento dormia profundamente, uma voz grave e sobrenatural falou dentro de Abraão. O clamor de Sodoma e Gomorra chegou até mim. Abraão caiu de joelhos, com o coração apertado no peito. Os seus lábios secos sussurraram: Senhor, se houver 50 pessoas justas numa cidade, destruirás todas as 50? E a palavra veio, leve e mais firme como uma rocha. Se houver 50 pessoas, eu perdoá-las-ei. Abraão baixou a cabeça, respirou fundo e depois voltou a olhar para cima, com a voz ligeiramente trêmula. Sou apenas pó e cinzas, como me atrevo a falar com Deus. Mas se faltarem 5 pessoas para completar 50, restando apenas 45, será que Deus me destruirá? Não destruirei se encontrar 45. Abraão fechou os olhos por um momento, depois abriu-os.
os olhos brilhando com um tênue brilho de esperança. Meu Deus, e se fossem 40? Por 40 perdoarei. A voz de Abraham baixou, cada palavra saindo do seu peito pesado. Por favor, não se zangue se eu disser mais. Que tal 30? Eu não o faria se tivesse 30. Abraham cerrou os punhos, respirando com dificuldade. Atrevi-me a dizer a Deus, se ao menos 20... Não destruirei por 20? Por fim, os ombros de Abraham tremeram e a sua voz transformou-se num sussurro perdido na noite. Por favor, não te zangues, Senhor. Direi apenas mais uma vez. Se apenas 10 forem considerados justos, Senhor, pelo bem dos 10, perdoa-os. Por causa destes 10 não destruirei. Depois fez-se silêncio. Apenas o vento soprava pelo prado, e Abraão ajoelhou-se sozinho sob as estrelas. As lágrimas rolaram silenciosamente pelo seu velho rosto, enquanto compreendia. Até 10 pessoas já não estavam ali. Restava apenas um vislumbre de esperança. Ló, o sobrinho amado, o único que ainda mantinha a chama da justiça no seu coração no meio do pecado. E Abraão, de coração partido, apenas pôde ficar parado, observando de longe, olhando para a cidade que estava embriagada de festa, sem saber que o fim se aproximava silenciosamente. Nessa noite, quando a escuridão se abateu sobre Sodoma, quando o riso das festas de rua tinha desaparecido, 2 estranhos apareceram às portas da cidade. Pareciam comuns, mas havia uma luz estranha nos seus olhos. Uma luz que só os perspicazes conseguiam sentir. Algo entre o humano e o angélico. Ló viu-os e o seu coração ficou perturbado. Lot saiu rapidamente, com a voz baixa e preocupada. Por favor, venha à minha casa e fique aqui esta noite. Não fique nas ruas. Os 2 convidados olharam um para o outro e assentiram. Ló preparou rapidamente a refeição, cozeu pão ázimo e convidou-os a sentarem-se. Mas, à medida que a escuridão se adensava, a rua começou a ecoar com murmúrios, passos sobre pedras e gargalhadas. Uma multidão reuniu-se em frente à casa de Lot e rapidamente se aglomerou. Os homens de Sodoma, novos e velhos, tinham os rostos vermelhos de vinho e os olhos a arder de excitação. Uma voz na multidão gritou: Muito, tragam os estranhos. Vamos ter uma noite de diversão. Ló entrou em pânico e correu para a porta. Fechou a porta de madeira atrás de si, abriu os braços para a bloquear e, com a voz trêmula, implorou: Irmãos, por favor, não façam mal. São hóspedes na minha casa. Por favor, deixem-nos em paz. Alguém na multidão zombou. Quem pensa que é para nos ensinar? É um estranho, agora quer ser juiz? Outro gritou: Quebre a porta, arrasta-os para fora. Quebre a porta, arraste-os para fora. Ló virou-se, com o rosto pálido e o suor a escorrer-lhe pela testa. Em desespero, fez uma última oferta, com a voz embargada pela emoção. Por favor, ouça-me. Tenho 2 filhas, nunca estiveram perto de um homem. Vou levá-las a passear. Por favor, não toque nos meus convidados. A multidão riu, uma gargalhada cruel e implacável. Não aceitaram a oferta de Lot, nem levaram as suas 2 filhas. Lá dentro, 2 anjos levantaram-se, os seus olhos brilhando com uma luz sobrenatural, calmos, mas fortes. A porta abriu-se um pouco. Uma mão estendeu-se, puxou Lot para dentro e bateu a porta. Lá fora, a multidão começou a tropeçar, a taquetear e a gritar. Uma debandada de passos, insultos e gritos aterrorizados ecoou pela rua. Ainda não era madrugada, e a escuridão ainda cobria os telhados de Sodoma como uma pesada cortina. Dentro da casa de Lot, 2 anjos estavam de pé, com os olhos a brilhar como fogo e o rosto solene. Voz de anjo forte, decisiva.
Lot, pegue na sua mulher e nas suas 2 filhas e vá-se embora daqui. Rapidamente, não olhe para trás, não pare em lado nenhum. Ló tremeu, abraçou as suas 2 filhas e gaguejou. Ó Deus, para onde devemos ir? Corra para as montanhas, quem olha para trás não escapará. Lá fora, Sodoma continuava agitada. As gargalhadas e as festas noturnas ainda não tinham acabado. Mas acima, o céu começou a mudar de cor. Não o brilho do amanhecer, mas um vermelho ardente, como fendas na fúria dos céus. Ló agarrou a mulher e o filho pela mão e saiu a correr de casa. Os seus passos ecoavam nos paralelepípedos, pelas ruas adormecidas. Ao longe, algumas pessoas abriram as portas para olhar e troçaram. Onde vais com tanta pressa, Ló? A noite ainda não acabou. Mas Ló não parou. Correram, com os corações a bater forte e a respiração ofegante. Chegou então o momento. Quando surgiram os primeiros raios da madrugada, o céu sobre Sodoma ardeu de repente. Do alto, torrentes de fogo vermelho e enxofre incandescente caíam como uma chuva mortífera. Gritos ecoaram por todo o lado. Fogo! Fogo do céu! Salve-me! Telhados desabaram, paredes racharam, pilares de pedra estilhaçaram-se e fumo negro subiu ao céu. Os gritos eram altos. As pessoas corriam em todas as direções. Os pedidos de ajuda eram roucos. Aqueles que se tinham rido de Lot seguravam agora as cabeças e caíam de joelhos. Mas era tarde demais. Ló e a sua família correram o mais rápido que puderam. Mas depois, aconteceu um momento cruel. A mulher de Lot parou e olhou para trás. Aos seus olhos, Sodoma era ainda a sua casa, as suas memórias, a sua vida que não suportava deixar. E nesse momento, o seu corpo enrijeceu, transformando-se numa coluna branca de sal no meio da desolação, permanecendo silenciosamente como um aviso no meio das cinzas. Ló gritou, mas o anjo não voltou atrás. Atrás deles, Sodoma e Gomorra estavam envoltas em chamas. 2 cidades outrora gloriosas, agora nada mais do que escombros, cinzas e um vento frio e uivante que cortava uma paisagem morta. No Monte Canaã, enquanto a luz pálida da madrugada se filtrava por entre as nuvens de cinzas, Abraão ficou imóvel, com os olhos no horizonte. Diante dos seus olhos, a planície de Sidim não era mais do que um mar de fumo, enrolando-se em enormes colunas negras, subindo para o céu como punhos furiosos. Tanto Sodoma como Gomorra não passavam de cinzas. Os velhos olhos de Abraão estavam cheios de lágrimas. A mão tremia ligeiramente quando a colocou sobre o peito. Sussurrou, quase para si mesmo. Senhor, então não há 10 justos. O vento soprava pelos campos, trazendo consigo o cheiro a cinzas queimadas e uma tristeza que lhe pesava no coração. Fechou os olhos e sussurrou uma oração, o coração doendo-lhe por Ló, o sobrinho que amava como se fosse o seu próprio filho. Entretanto, Ló, com o rosto pálido e os olhos em pânico, levou as suas 2 filhas para a escuridão. Saíram de Sodoma, passando pela cidade de Zoar, onde Ló pedira abrigo. Mas o seu coração não conseguia descansar. Assustado e assombrado, levou os seus 2 filhos montanha acima e escondeu-se numa gruta fria, onde não havia vozes humanas, nem luzes, apenas o vento a uivar entre os penhascos nus. As 2 filhas olharam para fora, com os olhos perdidos. Uma delas sussurrou, com a voz embargada: Pai, o mundo inteiro está destruído? Seremos os únicos que restam? Dia após dia, a escuridão e a solidão rodeavam-nos. Em desespero, as 2 meninas pensaram em dar continuidade à linhagem familiar. Certa noite, deram vinho a Lot, fazendo-o perder os sentidos. No seu delírio, Ló não se apercebeu do que tinha acontecido. E nunca se apercebeu.
Destas duas filhas nasceram dois clãs, os Moabitas e os Amonitas, povos que deixariam a sua marca na história, transportando consigo a dor, a culpa e o legado duradouro de uma cidade outrora gloriosa que se transformou em cinzas. E no cimo da colina distante, Abraão manteve os olhos fixos nessa direção, sussurrando uma oração final, por aqueles que sobreviveram e pelas almas perdidas para o fogo do céu.